A paz do Senhor, amados, mais um vídeo para edificar a tua vida, mais um vídeo em que Deus ele vai trazer ao teu coração uma palavra forte. Eu tô para gravar esse vídeo, né, desde ontem, desde antes de ontem, na verdade, né, e infelizmente fiquei sem energia e Deus ele sabe das coisas e eu falei para ele, Senhor, eu preciso falar com teu povo, eu preciso trazer a paz para o coração de muitas pessoas que eu acredito que entrou no título desse vídeo hoje, porque precisam desse direcionamento, tá? Como acabar com a cegueira espiritual do cônjuge? Como acabar com essa cegueira espiritual? Amados, vocês não conseguem acabar com algo que você não sabe como contra-atacar, como combater, você não sabe exatamente o que é. Então, eu acredito que assim, uma empresa, vamos usar um exemplo, uma empresa de detetização, ela tem que saber qual é o veneno específico para cada tipo de animal peçonhento que ela precisa detetizar. Então, sendo barata, sendo aranha, sendo algum outro tipo de animal, então pode ser que algum veneno não mate certo tipo de animal, talvez algum veneno não combata algum certo tipo de animal e combata outro. Então, eu acredito que é uma empresa especializada, uma empresa que eles estudam sobre aquilo para poder fazer o trabalho com êxito. E quando você pensa, né, como acabar com a cegueira do cônjuge, você precisa saber que você tem que ter um conhecimento específico naquilo. Primeiro, entender os pontos. O que levou essa pessoa a chegar na cegueira espiritual, que chegou ao ponto da separação. Ou muitos até estão dentro de casa, mas estão vivendo uma vida de adultério, de prostituição, totalmente desviados de um casamento padrão, de uma vida de casal verdadeira. E hoje o Senhor, ele ministra ao teu coração que você precisa do conhecimento. A Bíblia fala que o que mais nós precisamos pedir é sabedoria. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 4:4 fala assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, seu marido, sua esposa, que tem vivido uma vida de cegueira espiritual, eu não falo só na área do adultério, porque nem todos adulteram, nem todos entram em pecado do adultério. Muitos realmente estão tão cansados da vida a dois por conta de alguns erros que eles simplesmente vão embora e querem viver a vida. Então nem todos vão, isso não é um padrão, gente. Mas se existe o adultério, óbvio, né? Aquilo se agrava mais. Por quê? Porque a Bíblia abomina isso. A Bíblia condena isso. Então a gente vai fazer aversão a tudo aquilo que é pecado. Seja com adultério, seja sem adultério, seja na balada, bebida alcoólica, afastou da igreja ou tá na igreja, mas não quer o casamento. Então tá se recusando a ter a vida dois. E lá em Mateus 15:19, eu achei incrível como Deus, ele vai ligando os pontos. Porque a gente chegou lá em 2 Coríntios, e aí a gente vai lá em Mateus, olha isso, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, quando você vê que você está dentro do deserto, seu marido, sua esposa escolheu não estar mais com você, sim, pode ter sido por conta dos seus erros, mas pode ter sido a responsabilidade dele também. E você precisa entender que não é o fim. Eles acabam, infelizmente, se deslumbrando com algumas coisas, com algumas... No meio do caminho, né, da mentira, dessa cegueira espiritual que é o mundo, eles acabam encontrando prazeres momentâneos, que infelizmente é do pecado. O pecado, ele traz prazer, ele traz alegria para a carne, mas elas não duram. E é aí o ponto que eu quero chegar com vocês. É aí que eu quero trazer para vocês. Se você tem um marido, uma esposa que tá com um amante, entenda, não é amor. Não é amor. É uma falsa alegria, uma falsa felicidade. Ah, mas parece que tá
tão bem construindo casa, construindo carro, tá vivendo isso, tá vivendo aquilo e tá fazendo aquilo outro e parece que tá tudo bem, gente. Satanás é mentiroso. 2 Coríntios 4:4, acabei de ler. O Deus dessa era cegou o entendimento. Então, as pessoas estão tão engessadas no egoísmo delas, na mentira que Satanás plantou, que elas querem o quê? Viver assim, atropelando tudo, sem saber o sentimento do outro, sem saber o que os filhos vão sentir, o que os filhos vão sofrer. Então você precisa, primeiro de tudo, essa é a chave, entender que é mentira, entender que não é real, entender que seu marido, sua esposa não está vivendo uma vida real. Ele saiu de casa, ela saiu de casa, ou até mesmo tá dentro de casa e tá pecando porque eles acharam um escape. E o escape que Satanás dá sempre é o pecado. Lá em Provérbios 26 ao 28, fala o seguinte: ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Eu vou deixar vocês com esse versículo, Provérbios 26, do 26 a 28, para vocês refletirem. Eu quero que vocês leiam inteiro, mas eu peguei esse trecho para que vocês entendam o quanto real é o que eu estou falando para vocês. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Ou seja, amados, tudo que está acontecendo com seu marido, com a sua esposa. E eu vou falar uma coisa pra vocês que tem acontecido muito, principalmente nos meus aconselhamentos, o que as pessoas têm falado muito, que é sobre o marido, a esposa, estar com uma pessoa inferior ou totalmente contrária de você. Por exemplo, seu marido não suportava pessoas com tatuagem, sua esposa falava, não, pelo amor de Deus, isso não é bom. E hoje tá com uma pessoa assim. Ou falava, não gosto de mulher vulgar. E hoje tá com uma mulher vulgar. Então, quando você vê que realmente, sabe, não bate, a conta não bate. Ele tá com uma pessoa que não condiz com ele, com o que ele acredita, com o que ele falava, com o que ele... Então, assim, ele passou a vida inteira repetindo que não gostava daquilo, mas no final, Satanás deixou o quê? Aquilo pra eles. Então, aí quando você vai ver, por que que isso acontece? Vergonha. Para que eles sejam envergonhados. Gente, quando eu tô em aconselhamento, eu vejo muitas pessoas nos primeiros atendimentos ficarem com esse peso no coração, sabe? Mas foca demais no que o marido ou a esposa tá fazendo e acaba esquecendo de se curar. E a sua cura é o que vai trazer o seu marido de volta. Por quê? Porque foi o motivo pelo qual ele saiu. Então, a gente tem que ligar os pontos. Se ele saiu por esse motivo e eu preciso resolver isso, ele vai voltar. Porque foi resolvido o problema. É igual a gente pega, vamos supor, uma máquina de lavar. A gente tem uma máquina de lavar e quebrou uma peça. Se a peça for resolvida, se quebrou e foi consertada, a tendência é o quê? A máquina voltar a funcionar. Talvez o que não está encaixando é porque você não está se encontrando ainda. Você não sabe o que ainda falta mudar. Você não sabe o que ainda falta em você corrigir. Talvez você não tenha força sozinho. Talvez você não consiga enxergar um norte para você conseguir ser ajudado. Esses aconselhamentos, graças a Deus, têm servido para isso. As pessoas têm entendido. Eu lido com pessoas muito ansiosas, pessoas que não sabem esperar, pessoas que não aguardam, sabe, o tempo das coisas acontecerem. Então, tem que ter muito jogo de cintura para lidar com alguém que tá no deserto. Tem que ter muita sabedoria para conseguir entender a dor do outro. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você tem passado por uma luta e não consegue sozinho, peça ajuda. Busque ajuda. Busque alguém que vai entender, que vai acreditar junto com você. É muito importante. Infelizmente, a gente não vê mais hoje em dia isso. Eu vou deixar o meu contato aqui.
Aqueles que quiserem agendar, aqueles que precisarem de ajuda, podem me chamar. A agenda é lotada, a agenda é corrida, mas a gente vai encaixar você na agenda, vai conseguir te ajudar, te dar esse auxílio para você entender o que precisa ser feito agora, o que você pode fazer, como consertar essa máquina que foi quebrada para ela voltar a funcionar. O casamento, ele precisa ser respeitado por ambos. E se seu marido ou sua esposa ainda estiver cego, como que eles vão entender isso? Então existe uma batalha espiritual a ser cerrada, uma batalha espiritual a ser lutada, para que você consiga sair do deserto vitorioso. Então que esse dia de hoje te sirva para falar, tá? Que você não está sozinho, te sirva para falar que existe jeito sim, e que isso que seu marido, sua esposa está vivendo é mentira, é cegueira, e dá para ser revertido. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz, amados.